Título 3º. Da Administração Pública Municipal. Capítulo 1º. Dos Princípios Gerais. Artigo 12. A administração pública direta ou indireta do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, transparência, eficiência e participação popular. Capítulo 2º. Dos servidores públicos municipais. Artigo 13. Compete ao município instituir regimes jurídicos e planos de carreira para os servidores da administração pública direta e indireta, mediante lei. Artigo 14. É obrigatória a publicação da lotação de cargos e funções, sem o que não será permitida a nomeação ou contratação de servidores. Artigo 15. O regime jurídico de que trata o artigo 13 disporá sobre direitos, deveres e regime disciplinar, assegurando os direitos adquiridos pelos servidores. Artigo 16. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime próprio, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos da Constituição Federal. Artigo 18. Aplicam-se aos servidores públicos municipais, para efeito de estabilidade, os requisitos estabelecidos na Constituição Federal. Artigo 19. É assegurado aos servidores públicos, de todos os órgãos da administração, o auxílio transporte e o vale alimentação, na forma da lei. Artigo 20. É vedada, conforme estabelece a Constituição Federal, a vinculação ou equiparação remuneratória de pessoal do Serviço Público Municipal. Parágrafo 1º. A relação de valores entre a maior e a menor remuneração será de 1:20. Parágrafo 2º. O sistema remuneratório de pessoal obedecerá a critérios disciplinados em lei e considerará, obrigatoriamente, a natureza, o grau de responsabilidade, requisitos para investidura, a complexidade e peculiaridades dos cargos componentes de cada carreira e a relação entre a maior e a menor remuneração. Artigo 21. A remuneração do serviço extraordinário será superior, no mínimo, em 50% à do normal. Artigo 22. Nenhum servidor poderá ser sócio-administrador, diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão, havendo serviço público. Artigo 23. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei quando atenderem, efetivamente, o interesse público e as exigências do serviço. Artigo 24. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, obedecendo-se às seguintes condições. Inciso 1º. Para investidura em cargo ou emprego público, de que trata o caput deste artigo, o município exigirá limite, mínimo, de 18 anos de idade, ressalvado o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Inciso 2º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego, na carreira. Inciso 4º. É garantido aos servidores o direito à livre associação sindical. Inciso 5º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei federal. Inciso 7º. Fica garantido ao servidor a participação em cursos em que esteja inscrito ou venha a se inscrever, com o compromisso de compensação de horário, nos termos da lei.
Artigo 25. A lei assegurará ao servidor licença por motivo de doença do cônjuge e de parentes até o 2º grau. Artigo 26. O município assegurará ao homem, ou à mulher, e seus dependentes o direito dos benefícios previdenciários decorrentes de contribuição do cônjuge ou companheiro, nos termos da lei federal. Artigo 27. O município garantirá especial atenção à servidora pública gestante, adequando ou mudando temporariamente suas funções nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais à saúde do nascituro. Artigo 28. O município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, os seguintes direitos. Inciso 1º. Vencimento nunca inferior ao salário mínimo, fixado em lei e nacionalmente unificado. 2º, irredutibilidade de vencimento, observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 4º. 13ª remuneração, a ser paga no 12º mês do ano trabalhado e observado o disposto na Constituição Federal. Inciso 5º. Remuneração de trabalho noturno superior em 25% à do diurno. 6º, adicional de tempo de serviço na forma da lei. Inciso 7º. Salário família para seus dependentes, nos termos da lei federal. Inciso 8º. Duração da jornada normal de trabalho não superior a 8 horas diárias, e 44 semanais, facultada a compensação de horários, e a redução da jornada mediante lei, acordo individual ou norma coletiva de trabalho, observado o interesse público. Inciso 9º. Repouso semanal remunerado, na forma da lei. 10. Licença paternidade de acordo com a lei federal. Inciso 11. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais da remuneração normal e pago antecipadamente. Inciso 12. Licença maternidade à mãe natural, ou à mãe adotiva de criança de até 1 ano de idade, com todos os direitos e vantagens, com duração de 180 dias. Inciso 13. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 14. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 15. Adicional de nível superior na base de até 100% sobre o vencimento, na forma da lei, não podendo ser inferior a 50%. Inciso 17. Proibição de diferença de vencimentos, de exercício de funções, e de critério de admissão por motivo de sexo, gênero, idade, cor, estado civil, convicção política ou religiosa. Inciso 19. Ao profissional da educação e ao da saúde fica assegurado jornada de 20, 30 e 40 horas semanais, conforme dispuserem seus respectivos estatutos. Inciso 20. Licença-prêmio de 90 dias, a cada 5 anos de serviço. Inciso 21. A servidora municipal, mãe de recém-nascido, serão concedidos, diariamente, 2 intervalos de meia hora, subtraídos de sua jornada de trabalho, para amamentação, até os 6 meses de vida da criança. Inciso 22. Gratificação de 50% do vencimento para os servidores em atividade de assistência direta a pessoas portadoras de necessidades especiais. Inciso 23. Licença na forma da lei, por motivo de doença do cônjuge, ou COMPANHRO-A. Parágrafo único. O pagamento dos vencimentos aos servidores será efetuado, no máximo, até o 5º dia útil do mês subsequente, com antecipação desta data se coincidir com feriado ou final de semana. Artigo 30.
São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. A aquisição da estabilidade será obrigatoriamente precedida de avaliação especial do desempenho do candidato por comissão instituída exclusivamente para esse fim. Parágrafo 2º. Constatada insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 3º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar federal, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 4º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 5º. Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 31. É facultado ao servidor público eleito para cargo de direção de sindicato ou entidade de fiscalização profissional, o afastamento do seu cargo, sem prejuízo de seus vencimentos, vantagens e ascensão funcional. Parágrafo único. O número de servidores afastados para o exercício do cargo, de que trata o caput fica limitado a um servidor por entidade.